Fala galera, uma das grandes preocupações dos investidores então é até que ponto se diversifica uma carteira, quantas ações tem que ter, quantos fundos imobiliários, quantos estoques, quantos REITs. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre isso aí, né? Quantas teoricamente se deve ter e quantas nós temos também nas nossas carteiras pessoais. Feito? Então, pessoal, como o Jonas comentou, às vezes isso é uma dúvida frequente aí de quem está começando também. Quantos ativos a gente vai ter aí em determinadas ações, fundos imobiliários, aqui ou no exterior, para quem for investir fora, né? Então, isso acaba aí dentro da estratégia de cada um. A gente pode ver, até o nosso editor coloca aqui um gráfico falando sobre risco sistêmico e não sistêmico. Então, o que acontece? O nosso risco sistêmico é o risco de mercado, que todo mercado ele vai acabar sofrendo, quanto uma crise política, alguma crise econômica, e daí tem os riscos não sistêmicos, que são aqueles que vão depender muito de cada setor, o setor de energia, o setor bancário, enfim. Então, a gente pode ver nesse gráfico que o risco sistêmico ele se permanece meio que constante e o risco não sistêmico ele vai diminuir de acordo com o número de ativos. Então a gente pode ver que acima de 15, 20 ativos ele começa a se estabilizar, reduzindo esse risco, né, de uma forma bem considerável. Então isso acaba sendo importante do porquê a gente diversificar a nossa carteira em mais ativos, tá? Então isso vai depender muito em questão de ações, quanto que eu vou ter, fundos imobiliários também, porque às vezes dentro dos próprios fundos imobiliários a gente já vai estar diversificado. Tem algumas ações que também, como a própria Itaúsa, que tem aí 5 empresas. Então isso vai depender um pouquinho da estratégia, mas a gente acredita aí que acima de 15, 20 ativos a gente estaria aí com um bom número aí nessa ordem de 15 a 20 ativos. Bom galera, até para trazer exemplos para vocês, a gente trouxe dados de dois grandes investidores, né, que é o Peter Lynch e o Warren Buffett, tá? Que mostram uma diferença muito grande da quantidade de ativos que cada um teve em carteira e ambos tiveram uma excelente performance enquanto estiveram investindo, tá? Então o Peter Lynch ali, ele passou 13 anos à frente num fundo, né, que é o Fidelity, lá dos Estados Unidos, e nesses 13 anos ele já chegou a ter 1.400 ativos ao mesmo tempo em carteira, tá? E ele apresentou uma rentabilidade média nesse tempo de 29% ao ano. Então uma excelente rentabilidade durante esses 13 anos e teve uma quantidade absurda de ativos na carteira, tá? Já o Warren Buffett, que investe até hoje, né, na nossa opinião, na minha opinião pelo menos, acho que na nossa, a gente compartilha disso, é o maior investidor de todos os tempos, né? Então ele já investe em torno de 55, 60 anos mais ou menos, e ele tem uma rentabilidade média de 20,3%, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. Então também é uma rentabilidade muito grande, ainda mais pelo tempo que ele está investindo. Se provou no tempo muito. Se provou no tempo muito. E ele é um cara que tem em torno de 40 a 50 ativos em carteira, então já é um número muito menor que o próprio Peter Lynch, né? Mas mesmo assim teve uma excelente rentabilidade ao longo do tempo, tá? Então até o Warren Buffett tem uma frase, né, sobre diversificação, que ele fala assim: a diversificação é a proteção contra a ignorância, né? Então o que quer dizer, pessoal? A gente pode errar, né? Nós como investidores, errar, na verdade. Vai errar. O próprio Warren Buffett, como um grande investidor, ele sabe que ele não vai acertar todas as empresas em carteira. Então por isso a importância da diversificação. E o quanto tu tem que diversificar é o quanto tu vai te sentir seguro, né, com os ativos que tu tem em carteira e o quanto de ativos que tu vai conseguir acompanhar ao longo do tempo. Porque não adianta também só comprar, por mais que a gente faça uma análise minuciosa antes, as empresas elas estão sujeitas a mudanças, né, de tempo em tempo. Então é importante a gente acompanhar ao longo desse tempo essas mudanças também. Então não adianta a gente ter 60 ativos em carteira e não conseguir acompanhar nem 10, né? Então é preferível ter menos, mas que vocês consigam acompanhar elas de tempo em tempo para saber o que está acontecendo, ver seus números, né? Então, resumindo tudo isso, pessoal, não existe uma regra de fato, né? Tem que ser tantos ativos em carteira. A gente, como o gráfico que foi posto na tela e que o Thiago falou também, existe sim um risco, um gráfico e estudos que mostram que acima de 20 ativos em carteira de um mesmo segmento, isso começa a se diluir muito o risco, então já não começa a ter uma diferença tão grande, né? Ela tende a estabilizar, né? Ele tende a estabilizar aos poucos, então a gente segue mais ou menos essa métrica dos nossos investimentos, tá? Então o que eu tenho de ativos hoje? Aqui no Brasil, então, em ações,
eu tenho 17 ações, tá? Eu tenho 5 fundos imobiliários também, que são fundos imobiliários que estão bem diversificados entre eles. Então também aqui que o Thiago falou há pouco, tu pode ter um fundo imobiliário que tem vários ativos em vários segmentos, então eu tenho 5 fundos imobiliários. Eu tenho 20 stocks, que são então ações dos Estados Unidos, 16 REITs, que são uma espécie de fundo imobiliário nos Estados Unidos, mas que também são empresas, a gente vai fazer um vídeo especificando bem isso aí para vocês, e 4 ETFs, todos também nos Estados Unidos, que até a gente fez um vídeo que o produtor vai deixar o card aqui em cima mostrando o porquê a gente prefere os ETFs lá no exterior e não aqui no Brasil. Exatamente. Então, em relação aos meus números aí também, eu tenho 18 ações aqui no Brasil, também diversificadas, 6 fundos imobiliários aí de diferentes tipos aí, que a gente também tem vídeos aí, caso vocês também queiram saber mais sobre fundos imobiliários. Já no exterior eu tenho em torno de 15 stocks, ações lá, mais 5 fundos REITs no caso, e 4 ETFs aí, pegando alguns índices diversificados aí em alguns segmentos. Então, mantendo aí essa nossa estratégia que a gente comentou, às vezes também acho que é interessante essa questão de ter muitos ativos, além de a gente às vezes não conseguir acompanhar a questão de que dependendo, tu vai também diluir a tua rentabilidade, daqui a um pouco tu tem uma boa rentabilidade em um ativo, ela vai estar muito diluída. Então acho que isso é teste, é acompanhando, praticando para ver o que como o Jonas comentou antes, fica mais confortável. Né? Isso, vai do perfil de cada investidor, né? Pode ver que até mesmo eu e o Thiago nós temos uma metodologia bem parecida de investimento, mas temos diferença em quantidade de ativos também, o que é normal, que vai do perfil, meu perfil, o perfil dele, enfim, que é o perfil de cada um, né? Isso vai ser diferente para vocês também, mas não se preocupem com isso, acho que isso é o grande recado, não se preocupem com a quantidade de ativos. Se são bons ativos e vocês se sentem confortável, invistam sem problema nenhum. Não se preocupem em pulverizar a carteira. Feito, galera? Acho que é isso aí, então. Se inscrevam aqui no nosso canal, curtam esse vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho também, para receber a notificação de quando sai vídeo novo, né? E comentem também aqui embaixo e mandem para os amigos de vocês aí. Nos sigam também lá no Instagram, no @sejaholder, lá vai ter bastante conteúdo bacana aí para vocês também. Feito? Valeu.